Caiada e está aqui, né, respondendo ao nosso convite de pronto, né, e é um prazer tê-lo aqui para compartilhar a palavra do Senhor com a nossa igreja, ele e sua esposa, que falará na escola dominical as mulheres, né? Então nós vamos fazer o mesmo esquema de ontem, as mulheres aqui embaixo, os homens vão lá para cima, tá? Vamos orar? Vamos. Senhor, queremos te agradecer, ó Pai, por esse momento de grande alegria, de festa para nós, de regozijo, que é o momento do culto, da adoração do Senhor, nesse dia que é um dia tão especial para nós. O dia da ressurreição, o dia da glória, da vitória de Cristo, Senhor Deus, e é também o dia do seu retorno. Queremos, ó Pai, te pedir que o Senhor fale o coração da sua igreja, por meio da sua palavra, esteja usando o seu servo, Senhor, e abrindo nosso entendimento, nosso coração, para recebermos a tua palavra e que o teu Espírito Santo, Senhor Deus, fixe essa palavra em nossos corações. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom dia, amados do Senhor Jesus Cristo, a graça e a paz no nome dele. Para mim é mais uma vez um privilégio estar com os irmãos e poder ter tempo juntos de comunhão, adorando ao nosso verdadeiro Senhor, ao nosso Deus maravilhoso. Nós estamos muito contentes, eu e minha esposa. Ontem tivemos o privilégio de não só ter um momento de comunhão com vocês, e ainda tivemos a alegria de conhecer uma dos pontos turísticos mais importantes aqui do Rio de Janeiro. Eu fui conhecer, ela já tinha ido lá no Pão de Açúcar. Tivemos um tempo muito agradável ali também e, portanto, louvamos a Deus por esse privilégio, juntamente com a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Lá em nossa igrejinha, em Olinda, Igreja Presbiteriana de Casa Caiada, também podemos transmitir aqui o abraço fraternal desta igreja, que aqui também, junto com os irmãos, pode testemunhar do Senhor, como lá está fazendo aqui, como estamos fazendo juntos. Louvado seja o Senhor por isso. Amados, durante esse final de semana, nós temos reservado para falar um pouco sobre família, dentro daquilo que o Senhor chamou ao nós, cristãos, para vivermos e crermos família do pacto. Ontem pudemos observar a origem da família, vendo isso em Gênesis capítulo 2. Agora eu gostaria de tratar com os irmãos aquilo que está em Gênesis capítulo 3 e que nos mostra a crise que as famílias se encontram desde a queda. Qual é a relação que nós encontramos nesse momento mais trágico da história da humanidade em relação especificamente às famílias. O capítulo 3 de Gênesis é um texto muito importante para a vida do cristão, né? Porque trata exatamente da origem de todos os males, de todos os problemas nossos. E, portanto, tratar de Gênesis 3, sem dúvida, é uma tarefa muito complexa, porque você pode dele extrair muita coisa. Mas, nessa manhã, eu quero especificamente trabalhar com os irmãos aquilo que podemos extrair dos problemas relacionados à família dentro daquilo que está aqui da queda. Peço que os irmãos acompanhem comigo a leitura de Gênesis capítulo 3. Eu lerei os 24 versículos que se encontram nesse capítulo e os irmãos, portanto, acompanhem com fé. Deus está falando com sua igreja. Assim diz a palavra do Senhor. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se vos abrirão os olhos,
e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto, e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores dará à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E a Adão disse: visto que atendeste a voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara que não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. E deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te pedimos que ilumines nosso coração. Te pedimos que diante da tua palavra, nossos corações agora ouçam a voz do Espírito. Ó Deus, te pedimos que transforme-nos mediante a tua graça, para que, em conformidade com o teu caráter, o teu desejo, sejamos assim também, ó Pai. Que creiamos com fé naquilo que aqui está revelado e agora exposto, para a tua honra e glória, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amados irmãos, os dias são difíceis para a família, não simplesmente por causa dos ataques que são claros dentro da nossa sociedade, de grupos, de movimentos, como mencionei ontem. Mas realmente, amados irmãos, desde a queda, nós vemos com clareza como que o pecado, ele tentou redirecionar aquilo que outrora o próprio Deus havia criado para a sua glória, para que agora servisse não para a glória de Deus, mas infelizmente para que homem e mulher convivessem numa busca desenfreada
por utilizar-se um do outro numa busca consumista de prazer que nada tem a ver com os propósitos iniciais do casamento. Nós não precisamos ir muito longe quando nós lemos o próprio livro de Gênesis e observamos como que é exatamente nessa área da família, do relacionamento do homem e da mulher, Satanás se interpôs e se colocou exatamente entendendo que uma vez que atacasse essa instituição sagrada, estaria tentando, é claro, ainda que nunca conseguiu, frustrar os planos redentivos do Senhor. Amados irmãos, como vimos ontem, a instituição da família é algo de grande valor para o nosso Deus, porque aprove ao Senhor, por meio do casamento, se mostrar parte do seu ser, inclusive revelando da sua glória, para que nós reflitamos do Senhor com alegria, com prazer, com júbilo, ao estabelecer um grande mistério em que um homem e uma mulher, em suas diferenças e igualdades, se unam, tornando-se uma só carne, à semelhança do próprio Criador, o Deus maravilhoso, que é um e três pessoas. Esse mistério glorioso, que agora nos deparamos com uma situação extremamente inusitada, triste, de como que o pecado, ele penetra na humanidade exatamente ao tentar desvirtuar a forma como Deus havia criado o casamento. Como vimos ontem, Deus havia estabelecido ordem, Deus havia estabelecido estrutura, e essa estrutura criacional do Senhor envolvia, é claro, a liderança daquele que foi criado por Deus em primeiro lugar, recebendo da parte de Deus as instruções diretas de como deveria viver para a glória de Deus. Adão. Como vimos ontem também, Deus estabeleceu em Adão uma aliança, um pacto, que nossa teologia chama de pacto de obras. Outras vezes até mesmo chama de pacto da criação. Independentemente do nome, o ponto é que em Adão, toda a humanidade estava representada ao ter nele como o nosso representante federal, ao ter nele como o nosso representante mediador de uma aliança na qual ele precisava cumprir os detalhes daquele acordo. E o acordo era simples. Se você se mantiver fiel, se você se mantiver submisso à minha vontade, e portanto não buscar por si mesmo a tentativa infrutífera de, por meio de um fruto, obter conhecimento, você terá vida. De outro modo, se você não fizer assim, mas antes buscar desta árvore fruto de conhecimento, você certamente morrerá. Esse é o acordo, essa é a aliança de amor, de fidelidade. E como vimos na leitura de Gênesis 3, não foi assim que as coisas permaneceram. Gênesis 3 inicia com um personagem estranho surgindo no meio dessa história. Até então já havíamos sido apresentados ao Deus Criador, que criou todas as coisas. Também havíamos sido apresentados a Adão e depois a Eva. Mas agora inicia o capítulo falando de um personagem chamado Serpente, que é descrito como o mais sagaz de todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito. Não nos cabe, nesse exato momento, tentarmos destrinchar todos os pormenores de um texto que, como eu disse, é muito rico. Mas basta-nos apenas compreendermos que a revelação da palavra de Deus, o cânon, nos revela de que se trata essa serpente, e com clareza nós podemos dizer
que era o próprio Satanás. Ali, portanto, estava sem dúvida alguma a serpente, seja lá como ela era. Então, muitas pessoas tentam imaginar como era essa serpente, com asas, com patas. Para nós é muito difícil tentar desvendar todos os pormenores dessa história, porque hoje vivemos num período pós-queda. E tudo que experimentamos é pós-queda. Mas, independentemente dos detalhes, o ponto é, e isso não podemos fugir, Satanás estava ali, no jardim, para tentar Adão e Eva. Para tentar, de algum modo, estabelecer a quebra dos planos do Senhor, de sua aliança com o mediador Adão. Mas é curioso pensar que, logo de início, o que nós vemos não é um diálogo entre a serpente e Adão. O que era de se esperar? Afinal de contas, não é Adão o representante? Não é Adão aquele que o Senhor estabeleceu como mediador? Portanto, por que a serpente não foi diretamente a ele? E o texto, meus amados irmãos, ele nos revela algo muito curioso pela ausência do próprio Adão. A sua presença se nota pela sua ausência. É exatamente porque nós não encontramos Adão aqui, tendo ele recebido da parte do Senhor a ordem para guardar o jardim, para guardar a sua esposa, tendo isso como sido estabelecido pelo próprio Senhor como algo da natureza, da própria masculinidade, impressa pelo Senhor, ao dizer que cabia sim a este homem guardar, proteger aquele lugar de adoração que era o jardim do Éden, como também a sua própria esposa que Deus havia lhe dado. Mas o que nós vemos não é isso. Portanto, meus amados irmãos, no que diz respeito à família, é muito claro observarmos que a narrativa da queda é uma grande inversão dos papéis estabelecidos por Deus. Porque ao invés de termos o homem se colocando na dianteira para estabelecer o diálogo desse personagem inusitado chamado serpente, o que vemos é a mulher tomando a frente, dialogando com a serpente e posteriormente tomando ela mesma do fruto e entregando ao seu marido. A tentação da serpente é a tentação que até hoje todos nós padecemos. Todo pecado se estabelece no fato de desconfiarmos da vontade de Deus. Quando nós acreditamos que melhor é servir aos nossos planos, interesses e desejos, a despeito dos planos do Senhor, da vontade do Senhor, da verdade de Deus, ao nos fiarmos numa mentira, abraçamos o pecado. E é exatamente isso que está aqui acontecendo. A serpente questiona a mulher: não foi assim que Deus falou com vocês? Que vocês não poderiam comer de árvore alguma? A estratégia, meus amados irmãos, estabelecida por Satanás aqui, é a mesma que permanece até hoje. A tentativa de diminuir, de distorcer, de fundamentar uma narrativa a partir da mentira. Estabelecendo, portanto, que aquilo que Deus diz não é verdade. Foi exatamente isso que a serpente disse quando a mulher, ao responder que não, que poderiam comer de todas as árvores, todos os frutos das árvores do jardim, há apenas uma árvore que não poderia ser comida, porque a partir dela eles morreriam. E a serpente taxativamente diz no versículo 4 à mulher: é certo que vocês não morrerão.
E eu havia destacado isso ontem, e aqui mais uma vez eu quero chamar a atenção dos irmãos. Perceba que a todo momento no diálogo, a serpente se direciona à mulher, sempre falando como se estivesse conversando com os dois. Veja, por exemplo, o caso do versículo 4. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, que vós não morrereis. Isso, meus irmãos, não é aleatório. O narrador Moisés, instruído pelo próprio Deus, porque afinal de contas ele não estava aqui, recebe da parte do Senhor instrução para nos dizer que em todo momento a serpente se direcionava não apenas à mulher, mas o próprio Adão, que em sua ausência, sua omissão, em seu silêncio, se faz presente ao escolher não fazer aquilo que fora chamado para fazer. Por isso, meus irmãos, fica muito claro que o desvirtuamento daquilo que Deus havia estabelecido como ordem criacional é o que vai trazer o nascedouro, o parir do pecado, o processo de tentação. Tiago, na sua carta, quando vai explicar esse processo, ele diz que tudo começa exatamente no coração humano, quando é atraído pelo desejo do pecado. E tendo sido atraído por esse desejo, e a ilustração que ele faz é como um homem que é atraído por uma prostituta, que se deita com ela, e ela, ao conceber, concebe uma criança que mata o próprio pai. Essa é a ilustração que ele usa lá na carta de Tiago. A ideia é que o pecado, ele nasce dentro do coração humano, ao desejar aquilo que não está em conformidade com o Senhor, abraçar aquilo, até que finalmente em seu coração aquilo nasça, não apenas como um desejo, mas como uma atividade, uma prática, e portanto o pecado que nascendo é a causa da nossa própria morte. É exatamente isso que está acontecendo aqui, meus irmãos. A tentação do pecado está sendo alimentada aqui pelo coração de Eva e de Adão. Ainda o pecado não surgiu, porque o pecado estava estabelecido na quebra da lei do Senhor, quando o homem tomasse daquele fruto. Mas vai chegar lá. Mas perceba, queridos, que é exatamente do ponto de partida da mentira que nasce o pecado. E, queridos irmãos, com respeito à família, muitas vezes é isso, ou muitas vezes não, todas as vezes é isso que vivenciamos. Meus amados irmãos, todas as crises, inclusive a familiar, se estabelecem dentro da mentira. E a mentira não é outra coisa, meus irmãos, do que a tentativa de interpretar a realidade fora do olhar do Criador. Porque Deus, quando criou todas as coisas, meus amados, Ele não apenas criou como um relojoeiro que dá corda em um relógio e o coloca ali agora para andar por si mesmo. Deus, Ele cria todas as coisas e Ele interpretou todas as coisas em conformidade com os propósitos que Ele havia estabelecido e criado. De modo que toda a realidade, queridos irmãos, é uma realidade interpretada por Deus e revelada a nós exatamente por meio das Escrituras. E no caso do Jardim do Éden, era revelado diretamente ao homem. O homem não poderia tomar conhecimento das coisas por ele mesmo. Isso eu quero que vocês entendam a respeito da nossa natureza. Eu falei isso ontem. E eu quero lembrar os irmãos. Como o homem não foi criado para bastar-se em si mesmo, a sua capacidade cognitiva, a sua lógica, o seu pensamento também não foi criado para bastar em si mesmo. O que significa que o homem, ele nunca lida com a criação de forma direta. Sempre ele vai lidar com um ponto de referência
que será Deus, a interpretação de Deus da realidade, ou outra coisa, um ídolo. É por isso que quando o homem, Adão e Eva, estão ali no jardim, estão lidando com as coisas que Deus criou, e ele olha, por exemplo, para uma árvore, e essa árvore dá um fruto, um morango. E ele olha para aquilo ali, e ao dizer, aqui está o morango, ele, Adão, não pode dizer isso se não for revelado pelo próprio Deus que aquilo é um morango. Porque a revelação geral, ela não tem poder, mesmo antes da queda, de dizer de si mesma sem o Criador. Porque sempre o homem foi dependente de Deus. É por isso que agora, quando o homem e a mulher, nesse caso invertido, né? A mulher e o homem, olham para as palavras da serpente, e a serpente diz, vocês estão interpretando errado, porque vocês estão olhando as coisas pelo olhar de Deus. E o olhar de Deus está errado. Aquilo que Deus disse a respeito da árvore do conhecimento do bem e do mal, não é verdade. Porque é certo que vocês não vão morrer. Ao dizer isso e colocar e plantar no coração da mulher a dúvida da vontade de Deus, a dúvida do conhecimento de Deus. E não apenas isso, mas estabelecer inclusive uma justificativa. Como se Deus estivesse impedindo que o homem vivesse uma plenitude maior do que aquela que ele vivenciava. Mais uma vez, nós somos levados a considerar a origem do pecado. Veja o versículo 5. Porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Amados irmãos, o que nós podemos ver aqui, podemos visualizar aqui, é exatamente não apenas um questionamento da verdade de Deus, mas do caráter de Deus, do ser de Deus. Em dizer que Deus é infiel ao homem, porque ele estabeleceu um contrato injusto. Ao invés de fazer uma aliança para o bem do homem, ao invés de fazer uma aliança para a vida e plenitude do homem, Deus estabeleceu uma aliança menor, uma aliança que coloca o homem numa situação inferior daquela que ele pode alcançar. E perceba que tudo isso está sendo montado para que Adão e Eva desejem aquilo que é contra Deus, numa profunda rebelião contra Deus. E a coisa vai tomando forma, e no versículo 6 é exatamente isso que vai acontecer. Veja, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer. Até então, ela não tinha considerado isso, percebe? Ela agora olha para a árvore e diz, rapaz, parece tão suculenta essa fruta. Agradável aos olhos. Olha que linda que ela é. E agora o ponto mais curioso. E árvore desejável para dar entendimento. Eu não sei se já aconteceu com você, de você tentar, sei lá, comer uma jaca e ficar mais inteligente, mas isso não acontece. Talvez é uma manga gostosa, depois que comeu aquela manga, diz, olha, rapaz, vou até resolver os problemas da humanidade agora. Não é assim. Árvores não dão entendimento. Frutos não dão entendimento. O que está aqui, portanto, queridos irmãos, é exatamente um desejo profundo de conhecer sem Deus. Como eu disse antes, o homem não poderia fazer isso. Ele não conhece nada de forma direta, imediata. Ele precisa de alguma coisa que medie o seu conhecimento.
Se ele não quis Deus, ele agora vai ser mediado por outra coisa. Por si mesmo. Pelas suas próprias tentativas tolas de salvação. Essa inversão dos papéis, onde nós encontramos com clareza a distorção daquilo que Deus havia criado, conclui aqui, ao ela comer do fruto, versículo 6, e dar ao seu marido. Meus amados irmãos, a crise, todas as crises se estabelecem exatamente a partir da tolice do homem e da mulher, de tentar viver um mundo sem uma cosmovisão, sem uma visão da realidade de Deus. Curiosamente, o versículo 7 nos fala que os olhos se abriram. Mas esses olhos não se abriram para a verdade. Eles se abriram para a mentira. É muito interessante vermos o jogo de palavras que vão sendo colocados aqui, exatamente para mostrar como que o homem agora vai perdendo a sua capacidade cognitiva. Se você olhar em Romanos, capítulo 1, você vai ver como que o apóstolo Paulo descreve essa mesma situação. E Paulo vai dizer que os raciocínios do homem se tornaram nulos. Julgando-se sábio, tornou-se um tolo. Achava que estava fazendo agora a melhor das decisões. Mas a verdade estava se afundando na pior de todas as escolhas da humanidade. Versículo 7. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. A nudez que nós encontramos aqui, ela é uma nudez real, quer dizer, Adão e Eva estavam nus, de fato, mas é um simbolismo, de fato, também, com respeito a essa nudez. Alguns anos atrás, nos meus tempos de juventude e evangelização com teatro que eu fazia, desculpe aí, mas a gente fazia algumas evangelizações na rua, algumas coisas nesse sentido, e o meu grupo de teatro era um grupo de pessoas, vamos dizer assim, muito abertas. Eu costumava brincar com eles e dizer assim, olha, cuidado, porque não seja muito cabeça aberta não, porque cai o cérebro. E aí, os diálogos, muitas vezes, que nós tínhamos, envolviam discussões acaloradas sobre uma diversidade de temas. Eu me lembro que, numa das discussões que nós estávamos tendo, se era legítimo para, por exemplo, uma produtora cristã de filmes, narrando uma história que fosse, fazer filmes que tivessem nudez. Era legítimo fazer isso, se isso estivesse de alguma forma presente no roteiro. Eu lembro de falar para os meus irmãos ali, para meus amigos, dizendo, olha, desde o Éden, com a queda, a nudez nunca mais foi inocente. Aqui é exatamente o momento em que a nudez deixa de ser inocente. Adão e Eva estavam inocentes diante de Deus. Mas a partir do momento que os seus olhos se abriram para o mal, se abriram para obter conhecimento fora da verdade de Deus, eles olharam um para o outro e viram maldade. Nós não sabemos exatamente o que eles contemplaram da nudez um do outro, que fez com que eles agora buscassem se cobrir. Mas o ponto é, e fica muito claro isso, que o homem tentou resolver o seu problema consigo mesmo. É como uma criança que depois que comeu o bolo de chocolate, que a mãe disse que não comesse, e ela chega e diz, filho, você comeu o bolo de chocolate? Não, mamãe, não comi, mas a boca está toda suja. Tenta
se esconder do seu pecado e tolamente acha que pode enganar Deus. Aqui está, portanto, Adão e Eva tentando cobrir-se por meio de suas próprias obras. Mas nós veremos que isso não é suficiente. Isso não é suficiente. Meus amados irmãos, com a inversão dos papéis, com Adão em sua omissão, com Eva buscando tomar para si uma posição que não é a sua, nós temos exatamente a origem do pecado. E o texto nos fala que, diante de tudo isso, Deus surge novamente. Mais uma vez o Senhor aparece. E agora o Senhor aparece, amados irmãos, distinto de outras vezes em que o relacionamento era harmonioso, envolvia um relacionamento de afeto, de amor. Agora o Senhor surge questionando e pergunta: onde você está, Adão? Mais uma vez somos levados a lembrar que o Senhor não está perguntando por Eva, o Senhor está perguntando por Adão, porque foi a Adão que Deus deu a liderança, que Deus ordenou o pacto. Foi nele que se estabeleceu esse relacionamento. No entanto, mulher e homem se esconderam do Senhor. Encurtando a história, já lemos aqui a narrativa, o que nós vemos agora são as sentenças de Deus para com o homem e a mulher diante de seu pecado. Então Deus chama o homem, chama a mulher para o tribunal, onde agora as coisas vão ser passadas a limpo. E ele pergunta ao homem: o que você fez? O que aconteceu? Quem disse a você que você estava nu? Acaso você comeu do fruto que eu disse que não comesse? E o homem, já não tendo mais o que fazer, mais uma vez tenta fugir de sua responsabilidade e diz: Senhor, veja bem, o problema foi a mulher que tu me deste. Meus amados irmãos, o problema da culpa do homem é um problema que permanece em toda a história da humanidade. A busca de justiça própria é algo inerente do ser humano a partir da queda, onde o homem agora, para não assumir as suas responsabilidades, homem e mulher buscam sempre encontrar um bode expiatório, buscam sempre encontrar alguma coisa que eles possam direcionar as suas responsabilidades e culpas para que eles não detenham isso. Hoje, nós temos várias desculpas. Uma delas tem sido muito comum, que são as desculpas do psicologismo da nossa sociedade. Um livro muito interessante que trata sobre isso, escrito por um não cristão, de pseudônimo Theodore Darrington, onde ele fala das desculpas evasivas da nossa sociedade. Ele que foi um psiquiatra na Inglaterra, lidando com presidiários. É uma espécie de Drauzio Varela, versão inglesa, e bem melhorada. E o Theodore Darrington, ele trabalha exatamente com o problema dos conceitos da psicologia e das doenças mentais como uma tentativa de diminuir a responsabilidade humana. Então vou dar um exemplo que vai ficar muito claro para os irmãos. A Bíblia diz claramente que embriaguez é pecado. Tudo bem? Estamos certos disso? Mas nós já temos, dentro da nossa OMS e dos livros que estabelecem as doenças mentais do DSM, que alcoolismo é uma doença. E como doença, é tratado como algo que está fora da responsabilidade e da condição
daquele que agora é doente de tomar uma atitude para si mesmo. E muitas vezes é isso que a gente encontra. Ah, mas coitado, é um viciado. Ah, mas coitado, é alguém que tem isso, alguém que tem aquilo, alguém que tem aquilo outro. E essas questões vão sendo tornadas como uma tentativa, à semelhança dos nossos primeiros pais, de fugir de nossas responsabilidades. E, amados irmãos, na família também é assim. Lá está o homem e a mulher, em casa, uma situação que não se entendem, e no meio daquela briga, alguém fala, ah, mas você também é não sei o quê, você que é não sei o que lá. Depois, passado um tempo, recobram a sanidade, por assim dizer, e aí é comum a gente dizer assim, olha, desculpa, eu não queria falar isso. É que eu estava de cabeça quente. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Preste bem atenção. A não ser que você tenha realmente uma deficiência cognitiva que lhe dê ações que você não tenha realmente a condição de conter, como algumas síndromes que existem, a não ser que esses casos, e eu sei que é raríssimo, se sair da sua boca, veio do seu... Quem foi que falou isso mesmo? Ah, foi Jesus. Então não adianta você chegar e dizer assim para sua esposa, querida, desculpa, você sabe como eu sou cabeça quente, né? Não era isso que eu queria dizer. Como é? Era isso que você queria dizer. É claro que era isso que você queria dizer. Não adianta vir com desculpas evasivas. Cabeça quente não nos desculpa. Como culpar a mulher não nos desculpa. Como culpar a serpente não nos desculpa. Porque no final das contas, todas essas desculpas levarão ao fato daquilo que Adão e Eva estão fazendo aqui. Eles estão culpando quem? Deus. O problema é o ambiente. O problema é a sociedade que corrompe. E muitas outras narrativas, discursos que são montados para que nós saiamos da nossa responsabilidade. Mas, meus amados irmãos, o Senhor não se engana. E o Senhor, portanto, não cai nessa armadilha de tentativa de sair da responsabilidade. E o que nós encontramos aqui é exatamente quando Deus, direcionando-se à serpente, à mulher e ao homem, sentencia cada um deles diante das suas próprias escolhas. À serpente, nós encontramos o Senhor derramando a sua ira, tornando essa serpente um ser que rastejará, que será humilhado, rastejando no chão. Mas tem um negócio no versículo 15 que eu quero guardar para daqui a pouco. Guarde aí. Segura o versículo 15, que eu não quero estragar a surpresa. Mas o texto continua no versículo 16, e Deus se direciona à mulher. E aqui nós temos duas coisas interessantíssimas sobre a sentença da mulher. A primeira sentença é com respeito à gravidez. Agora, eu quero que vocês prestem atenção numa coisa. Deus havia dito que se a mulher, se o homem comessem do fruto, eles morreriam. Mas agora, Deus está falando sobre gravidez. Está falando sobre multiplicação de vida. Tem algo misterioso acontecendo aqui. Enquanto Deus está sentenciando a mulher a ter aquilo que deveria lhe dar prazer, porque somente à mulher Deus concedeu o dom da vida, um dom que é só de Deus. Ele concedeu à mulher o privilégio de trazer vida à humanidade. É em seu ventre que a mulher pode sentir aquele bebê que vai ganhando forma,
que vai crescendo a partir de um mistério glorioso da vida. Esse privilégio que é da mulher agora não será mais vivenciado com prazer, porque o amargor da morte estará sempre presente. Mas ao mesmo tempo, essa experiência será doce. Por isso ela é amarga e doce. Agridoce. Porque enquanto sofre, é a vida que está surgindo, e não a morte. Porque tem algo misterioso acontecendo aqui. O versículo 15 vai nos ajudar a entender. Mas não leia, não veja agora, calma, se segure. A segunda coisa que nós encontramos aqui com respeito à sentença da mulher é algo que a gente precisa dar uma olhadinha um pouco mais específico em termos exegéticos. Eu quero que você acompanhe comigo o raciocínio. O texto diz: o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Muitas são as tentativas de interpretar esse texto. Algumas pessoas dizem, mas aqui se refere exatamente à mulher querendo o seu marido, desejando o seu marido, e ele a rejeitando diante do pecado, etc. Não é bem isso, eu acredito que o texto está dizendo. Acredito que a melhor forma de a gente entender esse texto é lendo ele junto com o versículo 7 do capítulo 4. Veja aí, por favor. Capítulo 4, versículo 7, Deus está falando com Caim. E agora Deus diz assim para Caim: se procederes bem, não é certo que será aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. Até aqui, tudo certo. É esse resto aqui do texto que nós precisamos prestar atenção, porque a estrutura hebraica é a mesma que você encontra no versículo 16 do capítulo 3. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. As mesmas palavras com pronomes diferentes estão sendo usadas. Então, o desejo, que será, nesse caso, contra, lá é para. A palavra é a mesma em hebraico. E a ti cumpre dominá-lo, lá nós temos a tradução, e ele te governará. Então, eu acredito que a melhor forma de nós, na verdade, interpretarmos esse texto é se lermos não com a palavra para, mas a palavra contra. Melhor seria, portanto, a leitura: o teu desejo será, esse versículo 16, o teu desejo será para o teu desejo será contra o teu marido e ele te governará. O que nós vemos assim é exatamente como se Deus estivesse dizendo: olha, aquilo que vocês fizeram quando a serpente surgiu, em que vocês não obedeceram o que Deus havia dado a vocês como papel, o que eu havia dado a vocês como papel, Deus está dizendo: agora vocês vão viver isso de forma mais abrangente. É a partir, portanto, meus amados irmãos, dessa distorção e inversão dos relacionamentos que nós encontramos o estabelecimento da grande guerra entre o homem e a mulher. É a partir daqui, amados, que nós vamos ver a origem do chamado machismo, que o feminismo deu nome. O movimento feminista do início do século XIX, do início do século XX, ele tenta criar um nome do seu inimigo. E o nome do inimigo que o feminismo cria é o machismo. Esse nome, esse inimigo, nada mais é, dizem os movimentos feministas, do que uma cultura que foi se estabelecendo de supremacia e opressão do homem contra a mulher em uma diversidade de áreas. E a isso eles chamam de machismo. A Bíblia chama de pecado. E esse é o problema. Porque tanto o feminismo, quanto o seu inimigo, e o nome que quiser dar,
para a gente pouco interessa, está estabelecido dentro de uma visão que não se coaduna com a visão de Deus sobre as coisas, mas tem origem exatamente no fato do desejo contra, onde homem e mulher estão em inimizade, em guerra. Por isso, quando nós vemos essas mulheres defendendo uma bandeira em que reconhecem que foram oprimidas, não necessariamente a gente precisa dizer que é falsa a história, porque é verdadeira, meus irmãos. Reverendo Oreb, não sei se o senhor tem acesso a esse tipo de pesquisa, já teve acesso a esse tipo de pesquisa, mas infelizmente, meu irmão, nós temos um número enorme de homens que violentam suas esposas, crentes, dentro da igreja. Onde nós, muitas vezes, não tomamos conhecimento, mas numa estatística, mais de 50% de casais já vivenciaram algum tipo de abuso e violência verbal e física do homem para com a mulher. Porque o texto nos diz que a mulher buscará os seus interesses contra o seu marido, e o marido a dominará forçosamente, numa dominação à força, porque ele é mais forte. Portanto, amados irmãos, o que Deus está dizendo aqui à mulher é exatamente uma declaração do pecado do casamento, das violências que envolvem o casamento. E como nós precisamos estar atentos a isso. Não é à toa, portanto, que nós vamos ver 4 personagens distintos que se entre-relacionam de forma variada. Eu costumo dizer que nós temos 4 tipos de casamentos em pecado. Nós temos o homem déspota, que usa da sua força para dominar e oprimir a sua esposa. Nós temos a mulher manipuladora e articuladora, que usa da sua capacidade, não necessariamente física, mas de outras formas, para manipular e dominar o seu marido. Nós temos o homem banana, por falta de nome melhor, eu dei nome banana, que é um omisso, que é o cara que você vai, olha para o casal e você já sabe quem é que manda. Muitas vezes, num aconselhamento de casais com os filhos, vez ou outra eu tenho que lidar com o caso de um jovem, de uma jovem, que tem pais nessa situação, e que diz, olha, lá em casa, o relacionamento dos meus pais é completamente disfuncional. A minha mãe é a única que opina, o meu pai é calado, ele entra calado e sai calado de casa. A experiência, isso não necessariamente é uma situação, vamos dizer assim, de causa e efeito necessária, mas a minha experiência, reverendo, é que muitas vezes, esse caso aqui do banana, sabe onde é que ele vai demonstrar o governo dele, dominador? Traindo a esposa. Como ele é emasculado em casa, ele vai buscar a sua força de homem, traindo a sua mulher. Infelizmente eu já vi muitos casos. Do outro lado, a mulher Amélia, outro nome que eu não tenho diferente para dar, que é aquela mulher subserviente, que ouve do seu marido tudo e faz tudo, ainda que sofra a amargura no seu interior, mas não consegue se libertar das dominações do seu marido. Meus irmãos, essa desestrutura de personagens que nós encontramos basicamente encaixa em todos os relacionamentos de casamento na queda, no pecado, em várias formas de se organizar, que só pode ser estruturado por causa da promessa que nós vemos em Gênesis 3,15. Agora a gente pode ler. O Senhor dizendo à serpente: porei inimizade entre ti e a mulher,
entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Amados, é muito interessante observarmos aquilo que já vimos. Deus está sentenciando a serpente, a mulher, o homem, diante do pecado fatal, mortal, que eles cometeram. Mas no meio desse turbilhão, Deus fala de vida. Ele fala de vida por meio de um descendente da mulher. Ela que tomou do fruto e deu ao seu marido, agora também terá o privilégio de, do fruto do seu ventre, trazer a redenção. A beleza da redenção que Deus, em seu plano maravilhoso, estabelece, em fazer com que, por meio da mesma linhagem, por meio da mulher, também venha o Redentor. Promessa que foi cumprida exatamente pelo Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador, o nosso Redentor, aquele que veio para reconciliar Deus e os homens entre si, estabelecendo com o seu próprio sangue a união daquilo que fora quebrado, rompido. Essa promessa, portanto, meus amados irmãos, é a promessa exatamente que nos dá esperança, porque em meio às consequências do pecado, aos homicídios, que vamos ver logo na sequência, no capítulo 4, quando um filho, ou melhor, um irmão mata o outro, a poligamia, da rebeldia de Lameque, o divórcio por incredulidade, como Moisés mesmo diz, a homossexualidade numa busca desenfreada por si mesmo, no outro, as crises e outras formas familiares. Tudo isso como um ataque de Satanás à família. Sempre à família. Nós vamos ver, por exemplo, como que a Gênesis estabelece sua narrativa, como que as mulheres vão tendo dificuldade para ter filhos. Porque a partir disso há uma redenção, há algo acontecendo aqui, e não é à toa, portanto, que quando Paulo fala a Timóteo, que por meio do próprio ventre, por meio de filhos, há uma redenção por meio da mulher. É claro que nenhuma mulher é salva simplesmente por ter filhos, mas há um simbolismo na ideia de gerar vida, porque quando tudo parecia acabado, quando parecia que a destruição, a morte era certa, Deus prometeu vida por meio do ventre da mulher. É exatamente nesse sentido, meus amados irmãos, que a família continua sendo a estrutura criada por Deus, continua sendo inclusive o meio de demonstração de sua glória e redenção, porque, amados, é exatamente no lar, no casamento, que o Senhor estabelece a vida, quando um homem e uma mulher juntos produzem filhos. Isso tudo aponta exatamente para o Senhor Jesus Cristo, o nosso Redentor, que veio de mulher, uma mulher pecadora, que também precisou ser salva pelo seu Filho, Jesus Cristo. Mas aquela mulher, enquanto gerava em seu ventre, enquanto gestava, melhor dizendo, em seu ventre, gestava o Deus homem. Aquela mulher, quando pariu, quando colocou em seus braços aquele menino, era o Deus homem que estava em seus braços. Eu gosto muito de uma música, esqueci o nome do grupo agora, não se me lembrar, do Mary Did You Know, esqueci o nome do autor. Gosto muito dessa canção. É claro que ela é ficcional, claro que é tudo da imaginação daquele cantor, mas há uma beleza na teologia do que ele expressa ali.
na beleza de reconhecer de que o Deus homem, nos planos redentivos do Senhor, é o Deus homem do ventre daquela mulher, é o Deus homem no colo daquela mulher, é o Deus homem na cruz, quando dizia: Deus meu, por que me desamparaste? Por causa dos nossos pecados, dos pecados da nossa família, dos pecados dos homens e das mulheres em seus relacionamentos maritais. A esperança, meus irmãos, da família não é outra senão Jesus Cristo. A esperança da família é exatamente porque Deus fez um outro pacto, um pacto da graça, onde nós agora não temos mais um mediador homem simplesmente, mas um mediador Deus homem, não um pecador, mas Jesus Cristo, o último Adão, e Ele que é o mediador do pacto da graça. Por meio dele nós temos redenção e esperança. E amados irmãos, se hoje você olha para o seu lar, se você olha para o seu casamento, se você olha para o seu relacionamento com sua esposa, onde tem havido desrespeito, onde tem havido situações que têm amargurado a sua alma, minha irmã, onde muitas vezes você se encontra entristecida, chorando e pedindo a Deus: Senhor, me ajude porque eu não aguento mais. Ou você, meu irmão, tem pedido forças porque não sabe mais o que fazer. Nessa manhã, o Senhor nos chama a olhar para Cristo, o nosso Redentor, e sabemos que por causa dele, por causa do amor dele, nós temos redenção. E as famílias podem ser redimidas, e os relacionamentos podem ser redimidos. Há esperança, porque Deus cobriu o pecado do homem e da mulher por meio do Cordeiro Jesus Cristo. O versículo 21 do capítulo 3 nos mostra exatamente um símbolo daquilo que haveria de acontecer quando o Senhor Deus faz vestimentas de pele para Adão e sua mulher. Não há especificidade aqui de qual animal que Deus havia usado para cobrir a nudez da mulher e do homem. Nós não precisamos disso para saber que trata-se de um símbolo do sangue de Cristo que nos cobre e da esperança que podemos ter nessa manhã, em que não importa como você se encaixa nesses personagens, e que às vezes, talvez você, homem, muitas vezes é um omisso, outras vezes você se comporta como um déspota, ou você, mulher, muitas vezes você tem usado de artimanhas manipulativas, ou muitas vezes você se coloca como uma submissa sem questionar, mas amargurada no seu coração. Não é importante exatamente você querer se enquadrar nesses personagens. O mais importante é você buscar em Cristo Jesus a profunda, perfeita e eterna redenção, para que nós possamos viver a verdadeira humanidade, para que possamos viver o verdadeiro propósito do casamento. E nessa manhã, amados irmãos, nós seremos chamados pelo Senhor à reconciliação verdadeira e genuína. Hoje à noite eu quero mostrar um pouco mais na prática como isso se dá, quando formos olhar o texto de Efésios capítulo 5, onde o apóstolo Paulo nos brinda na prática como um casamento cheio do Espírito Santo deve ser. Mas basta para nós, nesta manhã, vermos que todas as crises, todos os problemas da família são resolvidos em Cristo. E somente em Cristo. Vamos orar. Louvado e agradecido seja o teu santo nome, ó Pai, pela tua palavra bendita, pela verdade que o Senhor nos revelou, e que nessa manhã podemos ter esperança. Por Jesus Cristo, teu Filho, que com seu sangue redime a nossa alma e nos traz também reconciliação. Que o Senhor estabeleça os nossos casamentos exatamente em Cristo, no amor de Cristo, para que vivamos realmente em conformidade com o teu querer. Em nome de Jesus. Amém.